E aí galera, beleza? Hoje a gente vai continuar falando sobre completar quadrados. Porém, dessa vez a gente vai estudar como utilizar esse método que a gente já estava utilizando nas equações gerais para transformar em reduzida. E agora a gente vai utilizá-lo para resolver alguns problemas com equações do segundo grau. Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem aqui a equação x ao quadrado mais 6x menos 16 igual a zero. Eu normalmente usaria a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, que a gente tem o discriminante delta, mas a gente não está interessado nessa fórmula, nesse método. A gente vai usar um método que é, inclusive, muitas vezes mais simples, o método de completar quadrados. Antes de começar com essa equação, eu vou passar o 16 para o outro lado. Por que eu passei o 16 para o outro lado? Com o 16 do outro lado, a gente pode olhar só para os termos que acompanham x e tentar pensar neles como a gente usava o método de completar quadrados, né? Eu olhava para os termos de x e para os termos de y, que a gente vai olhar só para os de x, porque só tem os termos em x. A gente pode olhar para eles e pensar como completar um binômio quadrado perfeito, né? Vocês devem lembrar como é o processo, né? Fica o primeiro termo ao quadrado mais o primeiro vezes o segundo vezes 2 mais o segundo termo ao quadrado. Então, lembram que também eu expliquei que basta olhar, que às vezes basta olhar para o valor que está aqui acompanhando o x e olhar qual é a metade dele. Nesse caso é 3. Se 3 é a metade aqui desse valor, então a gente sabe que que a gente vai utilizar o 3 ao quadrado para completar esse quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Então a gente vai escrever assim: x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a... E aí aqui vocês têm que lembrar que a gente não pode só colocar o 16. A gente tem que colocar o 16, só que a gente também tem que somar com o valor que a gente adicionou aqui, mais 9. Bom, eu expliquei que isso é porque a gente não quer modificar a igualdade. Eu estou adicionando o mesmo valor dos dois lados da igualdade e assim ela não vai ficar modificada. Bom, agora aqui olhando para esse binômio expandido, a gente consegue facilmente escrever como é ele na forma fatorada ou não fatorada, que seria x mais 3 ao quadrado. Tá? E aí a gente já tem aqui o binômio. Agora a gente só falta completar esse lado, fazer essa soma aqui desse lado. 16 mais 9 é 25. E aqui vem a grande diferença do método de completar quadrados para resolver a equação do segundo grau. O que a gente fez até agora foi transformar um lado da equação em um binômio, em um trinômio do quadrado perfeito, né, na forma agrupada, e encontrar uma igualdade, né? Tipo, a gente continua tendo uma equação, continua sendo uma equação do segundo grau, e a gente tem aqui a igualdade. Agora, essa é a parte talvez mais importante. O que a gente vai fazer agora é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirar a raiz quadrada dos dois lados. E daqui, você vai ver que aqui eu posso, tipo, um número elevado ao quadrado, tirar a raiz dele e eu estou cancelando as duas operações porque elas são operações inversas, né? Raiz e a exponenciação, no caso. Então aqui ficaria x mais 3. E eu não preciso nem colocar mais esses parênteses. E aqui ficaria igual a raiz quadrada de 25 é 5, correto? Só que aqui a gente está falando de todos os números reais. Se a gente está falando de todos os números reais que são sendo possíveis para resolver essa equação, né? Então, nesse caso, não basta a gente usar o 5 positivo. A gente tem que usar os dois possíveis valores de x.
perdão, os dois possíveis valores, né, desse lado da igualdade, o positivo e o negativo. Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Só que menos 5 ao quadrado também é 25. Então, dizer que a raiz é só o 5 positivo seria, de certa forma, incorreto. E aí, daqui a gente encontra dois casos. O primeiro caso é quando o x, perdão, quando o 5 for positivo, quando for mais 5, ficaria assim, ó, x mais 3 é igual a 5 positivo. Então, o que a gente faz? Agora a gente encontrou uma equação do primeiro grau. Aqui a gente já tem a equação do primeiro grau e com duas possíveis respostas, né? Porque aqui a gente tem o mais ou menos 5. E passar o 3 para o outro lado subtraindo, né? Ficaria x igual a 5 menos 3. E aqui a gente encontra x igual a 2. Ou x' aí, ou x' igual a 2, tá? E a gente também tem outro caso em que a gente tem o menos 5. Ficaria a equação x mais 3 igual a menos 5. E aí, ficaria x igual a menos 5. A gente passa novamente o menos 3 para o outro lado, né? Menos 3, que ficaria x igual a menos 8. Ou, como a gente costuma chamar, x duas linhas. E agora a gente encontrou duas soluções para uma equação do segundo grau. E são duas, e é o que a gente geralmente procura para uma equação do segundo grau. Duas soluções. É isso, espero que estejam todos bem e até a próxima.